Bem, eu acho que eles sabem que já nos vimos antes, querida. Por que você não respira fundo algumas vezes, tenta relaxar e finge que está na aula da lama ou algo assim? Algumas histórias de amor não terminam com um rompimento definitivo. Elas transformam, permanecem e moldam silenciosamente tudo o que vem depois. Para Don Johnson, um relacionamento se destaca acima de todos os outros. Não porque durou para sempre, mas porque não durou. Apesar de ter seguido em frente, construído uma família e criado uma vida bem distante das antigas manchetes, existe uma conexão com o passado que ainda carrega um peso inegável. Amigos próximos do ator dizem que o vínculo nunca se desfez de verdade. E agora, num raro momento de honestidade, Johnson revelou o nome da única mulher que lamenta ter perdido. E a verdade por trás dessa confissão é mais complexa do que qualquer um imaginava. As lutas secretas por trás da ascensão precoce ao estrelato. A história começa em Flat Creek, Missouri, onde Don Johnson nasceu, filho de uma mãe adolescente e um pai que mal havia saído da adolescência. Olhando para trás, ele descreveria mais tarde sua infância como uma contradição. À primeira vista, parecia interessante, até idílico. Mas por baixo dessa calma havia algo mais sombrio. Ele falou abertamente sobre como a ausência e os abusos dos pais o deixaram com um profundo sentimento de abandono que o acompanhou por anos. Seu pai lutava para sobreviver como agricultor no Missouri, um fracasso que acabou forçando a família a recomeçar em Wichita, no Kansas. Lá, seu pai encontrou um emprego estável na Boeing e ascendeu rapidamente na empresa, enquanto sua mãe sustentava a família como massoterapeuta. Johnson diria mais tarde que toda a sua motivação vinha diretamente de observá-los trabalhar. Eles lhe mostraram como perseverar, mesmo quando as probabilidades não eram favoráveis. Ainda assim, aquele emprego na Boeing não significava conforto. Johnson e seus 3 irmãos mais novos viviam amontoados em uma minúscula casa de um apartamento em um conjunto habitacional. Moradias originalmente construídas para funcionários, mas longe de serem glamorosas. Segundo ele próprio, ainda eram muito pobres. O verdadeiro peso de sua criação, porém, não era a dificuldade física. Foi emocionante. Mais tarde, ele explicou que a luta era psicológica, algo que ele não compreendia totalmente na época. Anos depois, ele passou a ver essa tensão como o próprio fator que o impulsionava, a faísca que alimentava sua criatividade. Tudo mudou quando ele tinha Language Not Registered for Generation anos, e seus pais se divorciaram. Ele ficou com a mãe a princípio, mas a situação rapidamente saiu do controle. Ela não conseguia controlá-lo e Johnson já estava se rebelando, ultrapassando limites sempre que possível. Em pouco tempo, seu comportamento o meteu em sérios problemas, a ponto de levá-lo perante um juiz do Tribunal de Menores. A decisão foi simples. Ele precisava de uma mudança de ambiente. O juiz o mandou morar com o pai. Essa mudança transformou tudo. Morar com o pai o apresentou a um tipo de vida diferente, centrada na caça, na pesca e no tempo ao ar livre. Anos, risos. Depois, Johnson olharia para trás e chamaria aquele período de mágico. Pela primeira vez, havia estrutura e conexão, mas também havia responsabilidade. Como filho mais velho, ele sentia a pressão de ajudar a sustentar a família, um fardo que pesava muito sobre alguém ainda adolescente. Aos Language Not Registered for Generation anos, tudo se tornou insuportável. Johnson chegou ao seu limite e abandonou uma vida familiar que lhe parecia sem esperança. Ele partiu sozinho, levando consigo a convicção de que aqueles anos difíceis da infância o haviam moldado em alguém mais forte. E ainda bem que o fizeram, porque o que estava por vir exigiria cada gota de resiliência que ele possuía. Depois de se esforçar para concluir o ensino médio e se formar em Language Not Registered for Generation, Johnson decidiu seguir a carreira de ator, matriculando-se no curso de teatro da Universidade do Kansas.
Pode parecer o início de uma ascensão tranquila, mas não foi. Ele abandonou os estudos depois de apenas um ano. Mesmo assim, largar a escola não significava abandonar o sonho. Em vez disso, ele deu um salto maior. Foi para o oeste, para São Francisco, e se matriculou no American Conservatory Theater. Acabou sendo uma decisão inteligente. Estar mais perto de Los Angeles significava estar mais perto das oportunidades, e essa proximidade logo se mostrou vantajosa. Em Language Not Registered for Generation, Johnson conseguiu seu primeiro papel no cinema em O Jardim Mágico de Stanley Sweetheart. Na época, ele se sentia confiante, até mesmo orgulhoso. Ele estrelava um filme produzido por Martin Poe, um indicado ao Oscar. E para um jovem ator tentando entrar no ramo, isso soava como uma validação. Por um breve momento, Johnson acreditou que havia chegado lá. Os anos difíceis pareciam ter ficado para trás e o futuro parecia promissor, mas essa sensação de triunfo não duraria muito. Uma dura realidade o aguardava e estava prestes a trazê-lo de volta à realidade rapidamente. A perigosa história de amor inicial de Hollywood. Ele estava ocupado conseguindo papéis em filmes como Zachariah, The Herod Experiment e Return to Mon County. No papel, parecia um progresso. Na realidade, nada disso o impulsionava para o estrelato de verdade. O grande sucesso que ele havia imaginado simplesmente não estava acontecendo. Ele estava trabalhando, mas estava estagnado. Era um período frustrante, marcado por esforço sem recompensa. Os filmes iam e vinham, sem deixar qualquer marca. No entanto, um desses projetos esquecíveis acabaria mudando sua vida de uma forma que nada tinha a ver com bilheteria ou impulso na carreira. Durante as filmagens de The Herod Experiment, Johnson conheceu Melanie Griffith, filha de sua colega de elenco Tippi Hedren. A situação era complicada desde o início. Johnson tinha Language Not Registered for Generation Anus. Griffith apenas Language Not Registered for Generation. Mesmo na atmosfera permissiva da Hollywood dos anos Language Not Registered for Generation, a diferença de idade causava estranheza. Ainda assim, a conexão entre eles era inegável e, uma vez que surgiu, se desenvolveu rapidamente. O primeiro contato real entre os dois pareceu algo saído diretamente de um roteiro de filme. Enquanto a equipe preparava a próxima cena, Johnson e Griffith se viram matando tempo juntos em uma escadaria na antiga propriedade de Anheuser-Busch. Começou como uma conversa casual, nada sério à primeira vista, mas para Griffith foi instantâneo. Mais tarde, ela se lembrou de ter ficado completamente impressionada por ele, considerando-o a pessoa mais bonita que já tinha visto. Adicionando mais uma camada à história, o próprio set de filmagem era praticamente um negócio de família. Griffith não estava apenas visitando, ela estava atuando no filme ao lado de sua famosa mãe. Não demorou muito para Hedin perceber que algo incomum estava acontecendo. Mais tarde, ela descreveu tanto Johnson quanto sua filha como pessoas maravilhosas, mas também notou que Melanie estava se comportando de uma maneira diferente de como nunca antes. Para quem prestasse atenção, era evidente que as emoções estavam envolvidas. Johnson, por sua vez, jamais se esqueceu do primeiro encontro. Embora Griffith fosse tecnicamente apenas uma figurante na época, ela imediatamente chamou sua atenção. Ele a considerava excepcionalmente inteligente e madura, mais do que as mulheres com quem havia namorado no passado. Mesmo assim, hesitou. Questionou se investir no relacionamento seria uma boa ideia. Essa hesitação não durou muito. Antes que percebesse, Johnson se viu em uma situação que parecia surreal até para ele. Ele foi buscar a namorada na escola. Mais tarde, admitiu que se sentiu estranho, esperando do lado de fora dos portões da escola, plenamente consciente de como aquilo parecia incomum. Mas essa fase não durou muito. Com apenas Language Not Registered for Generation anos, Griffith
foi expulsa de sua escola católica, supostamente por questionar os ensinamentos religiosos. Em vez de voltar para casa, ela se mudou diretamente para um apartamento alugado em Hollywood com Johnson. De fora, podia parecer que eles estavam se adaptando à vida juntos. Nos bastidores, porém, o relacionamento já era instável. Eles viveram juntos por vários anos antes de finalmente se separarem em Language Not Registered for Generation, mas a separação não durou. Cerca de bufa, um ano depois, tudo desmoronou de forma dramática. Johnson estava fora uma noite com a ex-Miss Mundo Marjorie Wallace, quando recebeu um telefonema de Griffith de madrugada. Segundo Johnson, a conversa rapidamente se tornou emotiva, com ambos declarando seu amor. Na manhã seguinte, eles já estavam em um avião para Las Vegas. Antes do dia terminar, eles estavam casados. O reencontro impulsivo não trouxe estabilidade. A paixão renovada se dissipou quase imediatamente. Griffith explicou mais tarde que o casamento não nasceu da felicidade, mas do desespero. O relacionamento não estava funcionando, mas eles se sentiam incapazes de terminar. Johnson admitiu posteriormente que se precipitou, revelando que na noite anterior ao casamento havia passado um tempo com Wallace e só saiu depois de receber uma ligação de Griffith. Foi uma situação confusa, prejudicial e claramente insustentável. Apesar do caos em sua vida pessoal, a carreira de Johnson finalmente dava sinais de recuperação. Em Language Not Registered for Generation, ele estrelou o filme Cult, Um Rapaz e Seu Cão, papel que lhe rendeu o Prêmio Saturno de Melhor Ator. No ano seguinte, ele dividiu a honra com James Kay, uma grande conquista para um ator que passou anos à margem dos holofotes. A atuação não foi fácil. O filme exigia que Johnson contracenasse com um cachorro telepático, o que significava que grande parte de seu trabalho dependia de improvisação e imaginação. Seu maior desafio foi fazer o invisível parecer real, convencendo o público de que a conexão realmente existia. Os críticos aceitaram e os elogios foram genuínos, mas o sucesso teve um preço. Johnson admitiu mais tarde que a atenção repentina o perturbou profundamente. Ele não estava preparado para o reconhecimento ou para as expectativas, e a pressão rapidamente se tornou insuportável. Em vez de lhe dar segurança, a aclamação o desestabilizou ainda mais. No final da década de Language Not Registered for Generation, ele estava recorrendo fortemente ao álcool e às drogas para lidar com a situação. O que começou como festas se transformou em dependência e depois em vício. Johnson descreveu mais tarde sua mentalidade na época como imprudente e extrema, impulsionada pelo desejo de aproveitar ao máximo assim que as câmeras parassem de gravar. Eventualmente, o estilo de vida deixou de ser divertido e passou a parecer uma armadilha. E a verdade é que ele não estava preso apenas pelo vício. Outra armadilha, ainda maior, estava se formando silenciosamente, uma que logo ameaçaria tirar tudo dele, o risco que revitalizou sua carreira. Após se separar de Melanie Griffith, Don Johnson não se isolou completamente. Entry: Language Not Registered for Generation E. Language Not Registered for Generation, sua vida pessoal se movia tão rápido quanto sua carreira estagnava, passando por relacionamentos com Lynn Whitfield, Tanya Tucker e Sally Sheridan, em rápida sucessão. Era uma vida inquieta, sem foco e longe de ser permanente. Johnson não estava procurando se estabelecer. Ele ainda estava à deriva. Essa deriva finalmente diminuiu em Language Not Registered for Generation, quando conheceu Patty D'Arbanville. O primeiro encontro deles foi tudo menos comum. Johnson estava em Nova York filmando um filme e decidiu dar uma passada na Factory de Andy Warhol. Ao entrar, ele encontrou Patty nua em cima de uma mesa, no meio de uma sessão de fotos para a primeira capa da revista Interview. A imagem o paralisou. Ela era magnética.
Mesmo assim, nada aconteceu de imediato. Foi só quando se reencontraram em um restaurante em Los Angeles que a conexão realmente se acendeu. Johnson chegou para jantar com sua namorada da época, Tanya Tucker, mas saiu com Patty. Ao final da noite, Patty já estava morando com ele. Johnson brincou mais tarde que eles mal saíram da cama por dias, dependendo dos funcionários da casa para trazer comida e água. Diferentemente de seus relacionamentos anteriores, este mudou sua vida para sempre. Patty engravidou do primeiro filho de Johnson, Jesse. Ela deixou claro que ficaria com o bebê. E embora tenham optado por não se casar legalmente, tornar-se pai obrigou Johnson a se confrontar de maneiras que nunca havia feito antes, o que não significou que ele se tornou repentinamente estável. Johnson ainda estava em espiral descendente, e o peso de seus vícios levou Patty ao limite. Mais tarde, ela o descreveu como um homem bonito e talentoso, completamente fora de controle. Para ela, ir embora parecia inevitável. Mas, pouco antes de partir, Johnson fez algo inesperado. Ele admitiu que precisava de ajuda e se comprometeu a mudar. O ceticismo era natural. Johnson já havia prometido mudar antes. Desta vez, porém, a promessa se concretizou. Ele entrou em uma clínica de reabilitação e, contrariando todas as expectativas, o processo transcorreu sem problemas. A própria experiência de Patty com a recuperação o ajudou a se guiar. Mas até ela ficou surpresa quando ele largou o vício em apenas Language Not Registered for Generation Dies. Para ambos, pareceu um milagre. Mesmo assim, a sobriedade não resolveu tudo. A carreira de Johnson estava praticamente em ruínas. Mesmo enquanto reconstruía sua vida pessoal, ele se preocupava em segredo com o fato de Hollywood já tê-lo deixado para trás. Testes iam e vinham, mas os diretores de elenco não o viam mais como um protagonista. Alguns até comparavam sua presença à de um jogador reserva, alguém chamado apenas quando as opções melhores se esgotavam. No início da década de Language Not Registered for Generation, o prêmio de atuação que ele havia recebido em Language Not Registered for Generation parecia um golpe de sorte, uma lembrança distante do que poderia ter sido. Ele passou anos se esforçando em trabalhos para a televisão, com pouco a mostrar. Então, em Language Not Registered for Generation, tudo mudou. Naquele ano, Johnson conseguiu o papel de Sonny Crockett em Miami Vice, o papel que redefiniria sua vida. Ironicamente, ele quase recusou. Quando seu agente ligou para avisá-lo para voar para Los Angeles para a audição, Johnson estava velejando na Flórida. A princípio, ele recusou. Ele não queria sair da água. Depois de uma discussão acalorada com seu agente, finalmente concordou em ir. Essa decisão salvou sua carreira. O que tornou a escalação ainda mais surpreendente foi que a NBC já o conhecia bem, não por seus sucessos, mas por seus fracassos. Johnson havia estrelado vários pilotos mal-sucedidos para a emissora. Esses projetos não deram em nada, mas o apresentaram ao executivo da NBC, Brandon Tartikoff, que se lembrava dele. Quando Miami Vice começou a tomar forma, essa familiaridade jogou a favor de Johnson. Após a estreia da série, Johnson não se tornou apenas uma estrela, mas um ícone cultural. Miami Vice se destacou de outras séries policiais realistas da época por seu visual e atitude, muitos dos quais vieram diretamente de Johnson. Sua barba por fazer permanente não era acidental. Ela tinha o objetivo de sugerir um homem que vivia disfarçado, dormia vestido e nunca se desligava completamente. Para mantê-la, era preciso apará-la em vez de raspá-la, apenas para preservar o efeito desejado. E havia também o figurino. Blazers de cores claras com as mangas arregaçadas, camisetas em tons pastel por baixo, mocassins sem meias. O que parecia alta moda era, na verdade, prático. O blazer estava no coldre.
A ausência das meias era simplesmente uma resposta ao Miami Heat. Mesmo assim, o visual viralizou. Homens do mundo todo tentaram copiá-lo. Quase da noite para o dia, a fama de Johnson explodiu no mundo todo. Críticos e comentaristas culturais elogiaram sua confiança natural e ele rapidamente se tornou o rosto do estilo na era Reagan, mas o sucesso não o tornou complacente. Sabendo o quão facilmente tudo poderia desaparecer, Johnson se entregou de corpo e alma ao papel. Treinou obsessivamente, melhorou sua alimentação e se envolveu profundamente na construção da personalidade e da imagem de Sonny Crockett. Fora das telas, sua intensidade não diminuiu. Johnson vivia impulsivamente, guiado pelo instinto em vez de planejamento. Certa vez, viajou para o México por impulso, apenas porque queria comida autêntica. Essa mesma energia inquieta se refletiu em suas ambições criativas. Em Language Not Registered for Generation, no auge de Miami Vice, lançou um álbum solo, Heartbeat, e chegou a apresentar uma de suas músicas na série. Como sempre, sua vida amorosa complicou tudo. Em Language Not Registered for Generation, em uma festa de Natal repleta de estrelas de Hollywood, Johnson conheceu Barbra Streisand. Os dois se conectaram imediatamente. Em menos de um mês, tornaram o relacionamento público, não em um evento glamuroso, mas em uma luta de boxe peso pesado. Foi uma estreia nada convencional para um casal, nada convencional. Juntos, formavam um verdadeiro casal poderoso. Ambos eram estrelas de grande porte, ambos de personalidade forte e ambos acostumados a ter o controle. Muitos achavam que o relacionamento estava fadado ao fracasso desde o início. A imprensa os descrevia como tendo dois dos maiores egos do ramo. Mesmo assim, Streisand se entregou completamente. Ela defendeu Johnson com unhas e dentes, rejeitou as críticas ao seu passado e até tentou acompanhar seu estilo de vida desregrado. Pela primeira vez, Johnson tinha alguém poderoso entre ele e o mundo. Mas a história tem um jeito de se repetir. Johnson reencontrou Melanie Griffith enquanto a ajudava a entrar em reabilitação, e aquele único encontro reabriu tudo o que eles pensavam ter deixado para trás. Griffith, ainda sob o efeito do sucesso de uma secretária de futuro, estava se desmoronando em silêncio enquanto seu casamento desmoronava e seus vícios pioravam. Antigas emoções ressurgiram rapidamente. Assim que o casamento de Griffith terminou, ela e Johnson decidiram tentar novamente. Eles acreditavam que o vínculo entre eles nunca havia se rompido de verdade, apenas pausado. Comparado a essa atração, o relacionamento dele com Streisand esfriou rapidamente. Terminou em menos de um ano. Mais tarde, Johnson falou com carinho de Streisand, reconhecendo que ela ampliou sua perspectiva e o desafiou intelectualmente, mas era evidente que seu coração já havia escolhido o caminho certo. As lutas ocultas por trás dos holofotes. No início de Language Not Registered for Generation, Don Johnson e Melanie Griffith estavam dando uma nova chance ao relacionamento. E pela segunda vez, caminhavam juntos até o altar. O casamento foi pequeno e íntimo, com apenas algumas dezenas de convidados, mas tudo nele transmitia esperança. Ambos vestiam branco e, para os presentes, pareciam genuinamente felizes, como se todo o caos do passado finalmente tivesse levado àquele momento. Nos meses que antecederam a cerimônia, Melanie deixou claro por que esse reencontro era diferente. O tempo separados, as duras lições e os anos de luta haviam mudado as duas. Não importava o quão distantes estivessem, elas permaneceram conectadas, unidas por algo que nenhuma das duas conseguia explicar completamente. Desta vez, o relacionamento parecia um novo começo, mas também a continuação de uma história que nunca havia realmente terminado. Para Melanie, Don tinha sido seu primeiro grande amor, e esse laço nunca se desfez de verdade.
E, surpreendentemente, os anos que se seguiram acabaram sendo o melhor capítulo de sua longa e complicada história. Pela primeira vez em anos, Dawn e Melanie estavam sóbrias, centradas e totalmente presentes. Suas carreiras estavam prosperando, mas, mais importante, seu foco havia mudado para a família. Mesmo antes do casamento, elas já haviam se afastado dos holofotes de Hollywood, dividindo seu tempo entre a casa de Melanie, em Miami, e o rancho de Dawn, em Aspen. Com o tempo, Aspen se tornou seu lar. Eles não apenas mudaram de lugar, como também mudaram completamente seu estilo de vida. As festas e os excessos ficaram para trás. Os filhos foram matriculados em escola particular. Eventos beneficentes preenchiam suas agendas e as manhãs eram mais frequentemente dedicadas a corridas ou partidas de golfe do que à recuperação da noite anterior. Foi uma completa inversão da vida que levavam antes. Pouco antes do casamento, compartilharam uma notícia ainda maior. Estavam esperando um filho. Mais tarde naquele ano, Melanie deu à luz sua filha, Dakota Johnson. Na época, ninguém poderia imaginar que ela se tornaria uma estrela. Mas para Dawn e Melanie, a chegada dela foi como uma recompensa, um sinal de que finalmente haviam superado o pior de seus demônios. Dawn abraçou a paternidade novamente, descrevendo como a vida parecia muito mais clara quando ele estava sóbrio. Melanie, segundo sua mãe, Tippi Hedren, estava mais feliz do que nunca. Era algo que ela desejava desde o início. Uma família com o homem que amava desde jovem. Dakota nasceu em Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation, tornando aquele ano um dos mais significativos da vida de Dawn Johnson. Mas enquanto sua vida pessoal atingia o auge, sua vida profissional entrava em uma fase de transição. Depois de anos vivendo na pele de Sonny Crockett, Dawn percebeu que não havia mais para onde levar o personagem. O papel lhe dera tudo, mas também cobrara seu preço. Em Language Not Registered for Generation, ele se sentia exausto e criativamente esgotado. Ele se afastou de Miami Vice, sabendo que a decisão era necessária, mesmo que isso significasse abandonar o papel que o transformou em um ícone global. O problema era que Sonny Crockett não o abandonava. Enquanto Dawn tentava se distanciar do personagem, sua vida real começou a refletir os excessos do papel ainda mais de perto. Ele gastava dinheiro com barcos, carros, casas de luxo, um jato particular e um rancho enorme. De fora, parecia um sucesso em uma escala quase absurda. Por dentro, algo estava faltando. Apesar da fama, da riqueza e de uma família crescente, Dawn se sentia profundamente infeliz. Mais tarde, ele admitiu que todos os gastos eram uma tentativa de preencher um vazio que ele não sabia como enfrentar. Aquele estilo de vida não resolveu nada. Apenas o distraiu temporariamente, mesmo depois de ele ter se recuperado o suficiente para retomar sua carreira. A sobriedade nunca foi linear. Ao longo dos anos, Dawn recaiu e voltou aos velhos hábitos, lutando silenciosamente contra o álcool e as drogas. Mais tarde, ele descreveu esses períodos como alguns dos mais sombrios de sua vida, momentos em que simplesmente existir parecia um fardo pesado. Ainda assim, uma coisa nunca mudou: seu profissionalismo. Independentemente do que estivesse acontecendo nos bastidores, Dawn sempre comparecia ao trabalho. No set de Harley Davidson e o Homem Marlboro, em Language Not Registered for Generation, quando o colega de elenco Mickey Rourke faltou a um teste agendado, Dawn não se irritou nem abandonou o trabalho. Em vez disso, ele lidou com a situação diretamente, e os dois acabaram desenvolvendo uma relação de trabalho surpreendentemente tranquila. Esse mesmo profissionalismo se estendeu ao seu trabalho com Melanie. O casal estrelou junto em Paraíso, em Language Not Registered for Generation, e Nascida Ontem, em Language Not Registered for Generation.
Mais tarde, Dawn descreveu a experiência como ideal, trabalhando lado a lado durante o dia e voltando para casa juntos à noite. Por um tempo, pareceu que finalmente haviam encontrado o equilíbrio, mas aos poucos, as rachaduras voltaram. Com o passar dos anos, tanto Dawn quanto Melanie começaram a seguir caminhos diferentes. A paixão que antes as unia repetidamente começou a se dissipar. Os fãs presumiram que era apenas mais uma fase difícil. Afinal, essa não era a primeira tempestade entre eles. Mas, desta vez, algo era diferente. Em Language Not Registered for Generation, a tensão era impossível de ignorar. Dawn voltou para a reabilitação, desta vez lutando contra o álcool e os medicamentos controlados. Ao redor deles, tudo parecia estar desmoronando. Melanie admitiu publicamente sua própria recaída. Corriam boatos de que Dawn teria um filho fora do casamento. Uma entrevista de rádio mal aconselhada só piorou a situação. Os rumores de divórcio estavam por toda parte, e desta vez se confirmaram. Melanie entrou com o pedido de divórcio em Language Not Registered for Generation. Embora tenham pausado o processo por um breve período, o casamento terminou oficialmente em Language Not Registered for Generation. Mais tarde, Melanie falou abertamente sobre a separação, reconhecendo o quão difícil Dawn podia ser, mas também admitindo como era difícil imaginar a vida sem ele. Eles não eram inimigos, simplesmente estavam se distanciando. Aquele segundo divórcio marcou o verdadeiro fim da história de amor deles. Mesmo assim, Dawn enfatizaria mais tarde que eles estariam para sempre conectados através da filha. O amor havia mudado, mas não desaparecido. Alguns anos depois, a vida de Dawn Johnson tomou um rumo mais tranquilo. Em Language Not Registered for Generation, ele conheceu Kelly Flagger, uma professora que não tinha interesse na fama em Hollywood. Ela não fazia parte do mundo das celebridades em que Dawn orbitara há décadas. E esse era exatamente o objetivo. Quando se casaram em Language Not Registered for Generation, de abril de Language Not Registered for Generation, não foi apenas mais um casamento, foi um recomeço. Dawn abandonou os excessos, parou de beber. A frota de carros desapareceu. Mais tarde, ele descreveu sua transformação como espiritual, o resultado de anos dedicados a se desconstruir, buscando algo real por trás de todo o ruído, a dor, os erros, a autodestruição. Finalmente, tudo levou a algo significativo. Com Kelly, Dawn construiu a vida que buscava há décadas. Tiveram 3 filhos juntos e dessa vez ele estava totalmente presente. Concentrou-se na reconciliação familiar e em viver com propósito. Ser pai, e não protagonista, tornou-se o papel mais importante. Reconectar-se com seus filhos mais velhos, Jesse e Dakota, o fez se sentir ainda mais seguro. Ver Dakota alcançar a fama por seus próprios méritos o encheu de orgulho. Não por ela ser famosa, mas por estar realizada. Após uma vida inteira de caos, reinvenção e quase acertos, Dawn bufa. Johnson finalmente encontrou o que buscava o tempo todo. Não outro programa de sucesso, não outra manchete, apenas um lar. Dawn Johnson revela o nome da única mulher que lamenta ter perdido. Nos últimos anos, reportagens, principalmente da In Touch, sugeriram que Dawn Johnson e sua ex-esposa, Melanie Griffith, se reaproximaram bastante. Não se trata de romance ou de reacender antigas paixões. Johnson é casado com Kelly Flagger desde Language Not Registered for Generation e permanece comprometido com essa vida. Mas pessoas próximas à situação dizem que o carinho dele por Melanie nunca diminuiu. E dada a história compartilhada em relação à filha, essa conexão jamais desapareceria. No centro de tudo está Dakota Johnson. Dizem que ambos os pais têm imenso orgulho dela e de seu sucesso, e esse orgulho naturalmente os aproximou novamente.
Segundo relatos, eles passaram um tempo juntos na casa de Dakota, em Malibu, durante encontros familiares, mantendo o ambiente descontraído e focado no que realmente importa. Johnson também manteve uma relação próxima com a mãe de Melanie, a icônica Tippi Hedren. Aliás, ele recentemente deu a entender que está trabalhando em um novo projeto ao postar uma foto com Hedren, agora com Language Not Registered for Generation Anos, chamando-a de sua linda co-estrela. Os detalhes foram escassos, mas a mensagem foi clara. Eles ainda são família em todos os sentidos que importam. Mesmo depois de Melanie seguir em frente após o segundo divórcio, pessoas próximas a Johnson dizem que seu instinto de protegê-la nunca desapareceu. Depois de décadas de convivência, esse senso de proteção parece quase automático. Ele esteve especialmente presente para ela durante os momentos mais difíceis de sua saúde, oferecendo apoio constante quando ela mais precisava. A jornada de saúde de Melanie tem sido árdua. Ela passou por uma cirurgia para remover um câncer de pele em Language Not Registered for Generation e, novamente, anos depois, para retirar um câncer adicional do rosto. Além disso, ela sempre falou abertamente sobre conviver com epilepsia, uma condição que permaneceu sem diagnóstico por anos, apesar dos repetidos sinais de alerta. Mais tarde, ela explicou que suas convulsões eram desencadeadas por estresse intenso, incluindo um episódio assustador a bordo de um iate perto de Cannes. Durante o incidente, ela sofreu uma convulsão grave, foi levada às pressas para o hospital, retornou ao barco e quase imediatamente depois teve outra convulsão. Somente após mais exames, ela finalmente recebeu o diagnóstico nos Estados Unidos. Ao perceber que convivia com a doença há quase 2 décadas, sem respostas adequadas, Melanie parece ter sua saúde sob controle e está vivendo a vida em seus próprios termos. Segundo fontes, Johnson continua a apoiá-la incondicionalmente. Se e quando ela decidir começar a namorar novamente, ele estará mais do que disposto a ajudar, inclusive bancando o cupido, se for isso que ela quiser. A felicidade dela, ao que tudo indica, é realmente importante para ele. O que mais chama a atenção é como o relacionamento deles evoluiu. Depois de anos de paixão, caos, decepções amorosas e reconciliações, Don Johnson e Melanie Griffith parecem ter encontrado um lugar de verdadeira paz. Sem dramas, sem expectativas, apenas respeito mútuo e uma amizade para a vida toda. Não é o final que alguém imaginou para eles, mas pode ser o capítulo mais saudável que já compartilharam.